Meus irmãos, que sejam nossas primeiras palavras sempre a de um profundo agradecimento a Deus, a Jesus, pelas oportunidades que nos oferecem, que nos concedem. Que possamos, na noite de hoje, unindo os nossos pensamentos, refletir em torno da doutrina espírita, enriquecermos nossos espíritos e agradecer ao Mestre, mais uma vez, pela bênção da vida. Que Ele e Deus, nosso Pai, nos abençoem e nos sustentem. Com muita alegria que retornamos na noite de hoje para compartilhar com os nossos irmãos destes momentos de reflexões em torno da doutrina e em torno da grande figura de Allan Kardec, né? Pois que estamos nos aproximando da data onde se comemora os 156 anos de surgimento de O Livro dos Espíritos. E dentro desse contexto, né, vale também fazermos algumas lembranças, porque o mês de abril é um mês muito importante para a família espírita, porque não apenas vamos nos lembrar de surgimento da própria doutrina, quando nos é lançado o Livro dos Espíritos, mas este mês nos traz também outras datas também muito importantes. No dia 11, próximo passado, comemoramos 113 anos de desencarne de Bezerra de Menezes, uma grande figura dentro do movimento espírita brasileiro, aquele que veio com a missão definida através de Ismael, o protetor do nosso país, para desempenhar a tarefa de agregar os espíritos, as criaturas, em torno de um grande foco irradiador da mensagem espírita, muito mais a mensagem cristã, já que nós tivemos a transferência do velho mundo para as terras brasileiras, de todo um movimento para relembrar ao homem a mensagem do Cristo. Então, Bezerra de Menezes merece também, neste instante, as nossas homenagens, os nossos agradecimentos. No dia 12, logo imediatamente, comemoramos os 86 anos de desencarne de Leon Denis, que é o patrono da casa a qual eu pertenço. E esta comemoração e relembrar a figura de Leon Denis é lembrar todo um esforço de um espírito no sentido de dar a solidez à própria doutrina, já que a Kardec coube a tarefa de trazer a nós a mensagem dos espíritos, de colocar nas obras, nos livros, todo esse material que hoje nós buscamos estudar, buscamos compreender, para que, através dela, tenhamos as diretrizes maiores para a condução das nossas vidas e, dentro do contexto reencarnatório, podermos vivenciar momentos que nos levem efetivamente à felicidade. Já que a Kardec coube, não é, um outro tipo de tarefa, nós vamos ver daqui a pouquinho, Leon Denis, na condição de, vamos dizer assim, de sucessor de Kardec dentro do processo da divulgação da doutrina espírita, ele é cognominado o consolidador da doutrina. É aquele que deu essa estrutura forte da qual a doutrina não se desvincula de forma alguma. Outras datas, não é, vão sendo vistas, mas para nós a de 18 de abril é uma data importante. É uma data importante porque nós passamos a ter conhecimento de tudo isso que, através de uma visão filosófica, veio modificar a estrutura de ação dos homens que, dentro do século XIX, viviam momentos onde o materialismo já graçava de forma violenta e, consequentemente, afastando os homens da visão daquilo que nos foi trazido pelo Senhor Jesus em termos de mensagem
para que nós tivéssemos conhecimento das diretrizes divinas para a orientação do homem, que aqui deveria desenvolver-se até podermos chegar junto ao próprio Pai. E isto nós vamos observar, essa condição, nós vamos observar a partir do prefácio que nós encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando olhamos o Evangelho, que é uma mensagem, instrução, ensinamento, que nos foi trazida pelo Espírito de verdade, nós podemos perceber o contexto em que os homens se encontravam para que houvesse, então, de parte da própria espiritualidade, daqueles espíritos mais elevados, toda uma ação no sentido de mexer realmente com o nosso pensar. E nos diz assim o Espírito de verdade: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Esta foi a mensagem, a palavra do Espírito de verdade, nos fazendo compreender o momento exato que atravessava a humanidade. Vêm os Espíritos do Senhor, como estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. A humanidade já estava enceguecida, não é? Por tudo aquilo que correspondia à exacerbação da vivência em torno da matéria e perdendo-se do verdadeiro caminho. Eu vos digo que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Olhem a promessa, não é, que nos é trazida por Espírito da verdade. E se pudermos, fazendo até uma comparação, lembrar que estamos vivendo um momento de transição, saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E nos falam os Espíritos, não é, a respeito da chuva de estrelas que vem por aí, que não serão os meteoros a caírem sobre a Terra, mas serão aqueles espíritos que, vindo de esferas superiores, vão se internar nesta atmosfera densa, pesada, para, com a sua luminosidade, mais uma vez, iluminar os nossos caminhos, nos levar a profundas reflexões e nos tirar, uma vez mais, desse caminho pelo qual voltamos a enveredar, ou seja, viver apenas da matéria, viver do materialismo, que aí nós estamos vendo, não precisamos nem descrever, não é? Mas esse movimento que foi feito pelos Espíritos, não é, para nos trazer, nos relembrar a mensagem do Cristo, tem também um sentido que nós vamos encontrar com o serviço de Allan Kardec. Lembrava-nos, alguns anos atrás, quando aqui caminhando conosco, o nosso querido professor José Jorge, de saudosa memória, grande trabalhador da doutrina, que Kardec, ele
traz uma representação muito grande para nós. É aquela criatura que tem 2 datas aniversárias, né? Ou seja, a primeira é aquela que marca o seu ingresso na vida terrena, 3 de outubro de 1804, se não me falha a memória. Eu já estou um pouco idosa e com receio de que o Alzheimer esteja começando a se manifestar. Mas 3 de outubro marca a chegada de um espírito que recebe o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Esta criatura passa por todo um processo de aprimoramento, de desenvolvimento espiritual, vinha trazendo, como esses espíritos superiores, uma responsabilidade junto à humanidade, mas tem todo um trabalho, vivendo vicissitudes, situações difíceis, como todos nós vivemos, para se preparar a fim de que, no momento aprazado, pudesse surgir aquele que então nos traria a doutrina espírita. Quando surge em 18 de abril de 1857 a figura de Allan Kardec, há uma revolução dentro da cultura francesa. O nosso querido irmão Herculano Pires, prefaciando o livro Vida e Obra de Allan Kardec, numa tradução de André Morreio, ele diz assim para a gente: o fenômeno Allan Kardec assustou o mundo em meados do século XIX. E por que ele assusta o mundo? Diz ele ainda: hoje sabemos, graças ao conhecimento das leis das vidas sucessivas, que um mesmo espírito desempenha o papel de várias pessoas no plano existencial, no processo natural do seu desenvolvimento, da sua evolução. E por que Allan Kardec assusta o mundo? Porque ele é um druida redivivo, mas na carne e no espírito de um francês que voltava a ensinar os segredos do Círculo de Abrede. E o que é este Círculo de Abrede? Dentro da cultura dos celtas, dos nossos irmãos da Gália, era justamente aquela imagem construída a partir dentro de um processo de evolução. O ser saindo das faixas inferiores e, num movimento circular, se definindo, se dirigindo para as posições mais elevadas. Então, os gauleses, os celtas, conduzidos pelos seus sacerdotes, os druidas, tinham essa visão que hoje nós temos a partir da reencarnação. Surgimos simples e ignorantes no planeta, mas com uma destinação, a de chegarmos à perfeição, a de caminharmos para o nosso progresso. E os druidas, né, e os gauleses, dentro da cultura da Gália antiga, como é que eles percebiam isso? Dividindo este círculo, esta espiral, digamos assim, em 3 grandes níveis. Vocês vão me perdoar se eu não tiver uma leitura perfeita, porque eu não conheço a linguagem perfeita dos gauleses. Mas a base, a posição inferior era definida como a UNF. Era o piso. Talvez pudéssemos fazer a comparação assim, naquilo que conhecemos hoje. Seria como que o inferno, a região mais difícil. Porém, o destino dos espíritos era chegar a Gimwifid. É uma escrita esquisita. Gimwifid, que é o domínio da superioridade espiritual. Seria ali o domínio de Deus. O abismo Anunf, mas em Gimwid nós encontraríamos Deus. E entre Anunf e Gimwid nós teríamos Abrede, que corresponde exatamente a todo o caminho que iremos percorrer para o processo da nossa evolução.
Quando começamos a perceber que estamos já nos conhecendo a verdade e somos impulsionados a seguir adiante. E esse caminho, essa jornada, não se faz de uma vez. É através das reencarnações sucessivas, porque não temos possibilidade de absorver de imediato essa mensagem, essa verdade por completo. Ora, em decorrência disso, é feito todo um trabalho por Allan Kardec de trazer ao homem do seu tempo justamente essa noção. Nós temos que sair daquele que é o abismo das dificuldades, das lutas e das dores, para chegarmos ao ponto da felicidade. Ele é como que na condição dessas estrelas que estarão vindo para o nosso planeta, para auxiliar a humanidade presente nesse caminhar. Esse espírito, também um espírito luminoso, vem das suas alturas, vem dos pontos mais elevados, incorpora, encarna na condição de homem e vem trabalhar para desenvolver em nós toda esta compreensão. E nesse processo, ele vai nos ajudar quando, a partir daquele experimento das mesas girantes, que foi um processo a partir de uma transferência dos primeiros movimentos relacionados com o contato com o mundo espiritual, que começa na América com as irmãs Fox, transfere-se para a Europa na condição dos movimentos da mesa girante. Ele, a partir daquelas observações feitas nas reuniões, chega à conclusão, né, que se ele estava diante de um fenômeno inteligente, havia uma causa inteligente. E abre para nós todo um caminho no sentido de conhecermos aquilo que é a grande ação que ainda temos. O que é que existe do outro lado? O que é que existe do outro lado? É justamente, e nós vamos encontrar nos prolegômenos, aliás, na introdução, né, do nosso Livro dos Espíritos, a gente vai marcando e diz assim: o Espiritismo está todo na existência da alma e no seu estado após a morte. É dentro desta ideia que gira toda a nossa busca dentro do estudo da doutrina espírita. Nós, não é, sabermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos e qual é a nossa condição no pós-morte. Com base nisso, né, Kardec, reconhecendo a presença de uma inteligência desencarnada, mas atuante em torno da vida que aqui estávamos desenvolvendo, deu o seu trabalho de buscar, através de reflexões, de meditações, que vão caracterizar essas qualidades, vão nos mostrar o seu perfil. Porque se Leon Denis é um homem de ação, é um homem determinado, é um homem que se lança ao processo da divulgação da doutrina, como disseram os espíritos, vocês vão me desculpar estar abrindo tanto livro, mas a gente tem que buscar informação onde está realmente, né? Onde estão realmente os dados. Quando, em obras póstumas, procurando conhecer a sua real missão, recebe Allan Kardec a seguinte informação: ele teria um substituto tão logo tivesse completado a sua tarefa, pois era uma grande questão saber quem seria o continuador. Mas, disse-lhe o Espírito, haverá um outro sim, que te seguirá. Ele, porém, não terá uma tarefa tão menos penosa como a tua. Porque para Kardec, o vivenciar todo aquele processo de ler as mensagens, analisar os espíritos, sofrer críticas, uma vez que a doutrina surgiu e achavam que isso era uma loucura, sofrer críticas de todos os sentidos, para ele foi difícil,
foi doloroso, mas ele não se abateu em função daquilo que era a sua responsabilidade. Então nos diz o Espírito a ele, não seria menos penosa a ação daquele que iria dar continuidade ao trabalho. Porque, diz Kardec, ele já vai encontrar o caminho pronto. A doutrina já estava aqui, então ele teria um caminho melhor. Mas ele disse não, ele não terá um caminho melhor. Porque as penas teriam um outro sentido. Porque ele teria lutas mais rudes a sustentar. E diz então o Espírito, a ti incumbe o encargo da concepção, a ele o da execução. É por isso que deverá ser um homem de energia e de ação. Aquele que concebe, aquele que vai efetivamente trazer uma mensagem a partir de meditações, é uma criatura que tem que ter algumas características. E uma delas é a serenidade. Uma delas, não é? Além das muitas, ele precisa ser uma criatura que medite, que se mantenha tranquila. Enquanto que o homem de ação, geralmente, é efusivo, não é? É aquela criatura que se joga às realizações. Então, disse o Espírito a Kardec, admira aqui a sabedoria de Deus na escolha de seus mandatários. Tens as qualidades necessárias para o trabalho que deves realizar, mas não tens as que serão necessárias a teu sucessor. A ti será necessária a calma, a tranquilidade do escritor que amadurece as ideias no silêncio da meditação. E quando nós vemos uma boa obra e procuramos conhecer o seu Criador, nós vamos muitas vezes nos deparar com aquela pessoa tranquila, calma, sossegada, porque esses são valores que ela precisa para entrar em contato até mesmo com o mundo invisível, para perceber a mensagem. Essas eram as características de Kardec, é o que fazia o seu perfil. E continuam dizendo o Espírito, àquele que será o seu sucessor, será necessária a força do capitão que comanda um navio, conforme as regras traçadas pela ciência. Despojado do trabalho da criação da obra, sob cujo peso teu corpo sucumbirá, e nós sabemos que logo após ter surgido a Gênese, Kardec se despede do mundo. Ele estará mais livre para aplicar todas as suas faculdades no desenvolvimento e na consolidação do edifício. Então, a gente começa a compreender um pouco daquela criatura que vai nos trazer o monumento que hoje nós reverenciamos. O Livro dos Espíritos, que traz, né, antes mesmo de que nós possamos compreendê-lo, traz logo no frontispício da página de rosto, filosofia espiritualista. E vamos lembrar que os filósofos, geralmente, eles só aparecem depois que a sua obra é deglutida por cada um de nós, na medida das próprias meditações que fazemos em torno daquela mensagem. Então, Kardec, após todo esse processo de interiorização dos muitos exemplos que ele obtém através da análise das comunicações, das manifestações dos espíritos, vai nos trazer efetivamente toda esta obra que hoje nos estabelece condições de caminharmos com segurança no processo da nossa própria renovação. E o que é o Livro dos Espíritos? O que é o Livro dos Espíritos? Diz assim a página de rosto. O Livro dos Espíritos, os princípios da doutrina espírita. Fala sobre a imortalidade da alma,
a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores com o concurso de diversos médiuns. Ao colocar isto na página de rosto, não é? Kardec está nos dizendo assim: não pensem que isto resultou das minhas elucubrações em torno deste fenômeno, que é reconhecer que somos imortais, que continuamos a agir estando já sem o corpo, que interferimos na vida material, na vida dos homens. Isto não é resultado das minhas elucubrações. Isto é uma constatação, pois que foram os espíritos quem trouxeram estas informações. Apenas coube a Kardec coordenar, organizar as perguntas para que pudessem, então, os próprios espíritos, e até nós podemos dizer, esta é talvez a primeira obra psicográfica que nós temos, porque os espíritos escreveram. Eles não falaram somente, eles escreveram através daquelas 3 senhoritas, né? As irmãs Baudin e a senhorita Jafet, que escreviam as informações que os espíritos traziam para que Kardec, então, dentro da análise, pudesse nos trazer essas informações, esses dados. Então, esta obra, não é? Ela começa começa Kardec a nos dizer, não é obra do meu raciocínio, mas é a palavra dos espíritos. E não nos disse o Espírito de Verdade que eram as vozes do Senhor que vinham praticamente gritar em torno de nós a verdade cristã, para que nós retornássemos ao caminho? Então, esta obra, que é este grande monumento, ela está dividida em 4 partes fundamentais. A primeira parte, a que se constitui, poderíamos dizer assim, o primeiro livro, né, dessa grande obra, que nos fala das causas primárias, é, na realidade, aquele conjunto de revelações que trouxeram os espíritos. Os espíritos vieram falar aos homens que é Deus. Veio falar de Deus, relembrar ao homem a necessidade de pensar em Deus. E Leon Denis, na sua grande obra, O Grande Enigma, retoma o tema. Necessidade de Deus em nossas vidas, que em alguns momentos está tão esquecido, não é? Nos fala também sobre os elementos gerais do universo, fala sobre a criação e fala sobre o princípio vital, aquele princípio que vai unir o espírito à matéria através do corpo perispiritual. Revelam os espíritos para nós que nós temos 2 corpos. Somos criaturas privilegiadas, né? Temos o corpo material, com o qual nós nos movimentamos na vida de relação, mas quando deixamos este uniforme do lado de cá, nós não viramos fumacinha. Nós temos um outro corpo, que é o nosso corpo perispiritual, que nos localiza. Inteligências que somos, estamos localizados nesse grande universo. Então, a primeira parte é esse conjunto de revelações que abriu o olhar do homem para pensar de uma forma diferente. Mas, logo em seguida, tendo nos conhecido, tendo sabido, né, dessa condição, ele nos convida a falar, a pensar no mundo espírita ou mundo dos espíritos. Homem, tu és espírito imortal, então tu precisas te conhecer, saber quem és, o que deves fazer, o que precisas fazer. E aí temos toda aquela sequência de assuntos, os espíritos, a sua origem, a sua natureza, como se processa a encarnação e a desencarnação, como é que nós vamos, não é, voltar à vida e com que objetivo. Avaliamos, depois que deixamos uma primeira etapa de caminhada, se fomos bem ou mal em nosso desempenho. E quando reconhecemos que deixamos de fazer aquilo que nos faria mais felizes,
a gente ajoelha e pede a Deus: Senhor, deixa eu voltar. Aí escolhemos até as nossas provas. E quantas vezes ouvimos dizer assim: mas eu não devia estar muito bem na cabeça quando eu pedi a Deus para viver essas condições difíceis. Mas é que ali nós sabemos a necessidade do nosso aprimoramento. Também vamos encontrar, não é, as interferências que fazemos na vida de modo geral. E justamente ao perceber aquilo que somos, nesta segunda parte, nós vamos encontrar a teoria da mediunidade. Porque no momento em que nos percebemos seres, ainda, mesmo sem o corpo, capazes de atuar na vida material, através daqueles que estão encarnados, nós começamos a entender a mediunidade. Começamos a perceber os processos que vão nos levar a essa inter-relação e dar continuidade à educação dos espíritos. Logo depois, nós vamos encontrar a terceira parte, que nos fala das leis morais. E o que é falar das leis morais, se não nos falar exatamente do Evangelho do Senhor Jesus? As leis morais vão nos abrir as condições necessárias para compreender o Cristo de Deus, compreender a razão da sua presença novamente entre todos nós, não é? A sua presença entre todos nós, e dessa presença, não é? O seu esforço no sentido de nos educar. Nos educar. Então, nós vamos perceber neste processo de estudo das leis morais, a lei natural, né, divino-natural, e nas suas, entre aspas, subdivisões: lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei de destruição, enfim, até chegarmos à lei de justiça, amor e caridade. Nós estamos, na realidade, vendo os fundamentos daquilo que vamos encontrar desenvolvido em o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós começamos a perceber que o valor do Livro dos Espíritos, ele está nos dando a introdução a tudo aquilo que virá posteriormente desenvolvido nas grandes obras que vão compor o Pentateuco. Tivemos inicialmente necessidade de nos localizar e saber de Deus, saber da criação, saber do princípio vital. Posteriormente, como vamos nos desempenhar? E abrimos caminho para o Livro dos Médiuns, com a segunda parte do Livro dos Espíritos. Na terceira parte, vamos meditar nas grandes normas que, se forem bem compreendidas e bem aplicadas, vão garantir para nós a felicidade relativa neste mundo, mas que já nos permite compreender o nosso futuro. Não disse ele que o Espiritismo está ligado justamente à ação dos homens e procurar saber o que seremos logo depois? Então já começamos a compreender tudo isso. E entramos na parte quarta, quando, através dos estudos em torno das esperanças e consolações, nós identificamos exatamente o estudo da justiça divina. E justiça divina nós vamos encontrar de uma forma bem mais ampla na grande obra Céu e Inferno. Então, vocês vejam, a estruturação desta obra nos garantindo dar passos seguros para que nós nos compreendamos como criaturas, seres criados por Deus, mas não para ficar aqui vivendo momentos de lazer, mas aqui estamos fazendo um aprendizado para, conforme a questão 132 do Livro dos Espíritos. Não chegamos aqui para espiar, para sofrer, só para agir em cumprimento de missões. Nós aqui chegamos para fazer todo um aprendizado, a fim de tomarmos a parte que nos cabe na obra da criação. Porque o Senhor nos terá como colaboradores nessa grande obra de estruturação do universo.
Então, ao nos trazer todo esse manancial que os espíritos vieram com um grande movimento levar ao conhecimento, através de Kardec, trazer à humanidade esse conhecimento, eles então, na palavra do Espírito de Verdade, vieram agitar as mentes que já estavam ficando um tanto mais acomodadas. E nós começamos a repensar. Começamos a pensar e a sentir o valor disso. Porque esta grande obra, ela não veio para as pessoas, vamos dizer assim, mais intelectualizadas. Absolutamente. Os simples. Aqueles que nem mesmo tendo graus universitários, mas que puderam absorver a mensagem, puderam mais adiante dar todo o seu testemunho a Kardec, mostrando o valor desse esforço. E quando a gente busca, né, esses maiores entendimentos, e eu trago assim, digo assim, não deixemos de compulsar os 12 volumes da Revista Espírita, né, que chega a nós como aquele conjunto de informações vivenciados lá na Sociedade Espírita de Paris, nós vamos encontrar, em determinados momentos, informações muito interessantes. Em 11 de junho de 1857, no jornal Courrier de Paris, um senhor faz uma análise, ele apresenta um artigo muito interessante. Vocês vão me permitir ler alguns aspectos para que a gente possa saborear o pensamento daqueles que se viram beneficiados pela mensagem trazida em O Livro dos Espíritos. Este senhor, ele disse que ele tinha algumas ideias em torno do que seria a vida pós-mortem. Mas ele não chegou a anotar isso, não escreveu, porque ele disse que eram ideias assim, ele fazia aqueles pensamentos, aquelas meditações, mas não chegava a uma conclusão. E ele disse assim, qual não foi a minha surpresa quando, lendo o Livro dos Espíritos, eu vi as respostas a todas as minhas indagações. E aí ele nos faz ver a quem essa obra é destinada. Ele diz assim, a todos os deserdados da terra, a todos quantos marcham e que nas suas quedas regam com as lágrimas o pó da estrada, diremos, leia o Livro dos Espíritos. Ele vos tornará mais fortes. Também aos felizes, aos que pelo caminho só encontram as aclamações e os sorrisos da fortuna, diremos, estudai-o, e ele vos tornará melhores. Olhem a conclusão daquela criatura que pela primeira vez tomava conhecimento do teor da obra. E ele diz assim, o corpo da obra, diz o senhor Allan Kardec, deve ser atribuído inteiramente aos espíritos que o ditaram. Está admiravelmente dividido no sistema de perguntas e respostas, mas não foi necessário um grande mérito a quem as soube provocar? Olhem bem, não é? A obra é grande, mas aquele que é o autor, né? Aquele que foi o responsável pela sua formação, pela sua estruturação, também a ele não cabe grande mérito? É por isso que nós não podemos dissociar Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Falar em Livro dos Espíritos é lembrar Kardec imediatamente. E ele então nos diz assim, a doutrina se resume em 2 palavras. Não façais aos outros o que nem quereis que vos façam. É o que está na doutrina. Lamentamos que o senhor Allan Kardec não tivesse acrescentado. E fazei aos outros como quererias que vos fizessem. Lembrando a mensagem do Senhor Jesus. E ele diz mais ainda, aliás, o livro diz claramente, sem o que a doutrina não seria completa. Não basta não fazer o mal, é preciso ainda que se faça o bem.
Se fores apenas homem de bem, só terás cumprido a metade do dever. Somos um átomo imperceptível desta grande máquina chamada mundo, na qual nada é inútil. Não nos digam que é possível ser útil sem fazer o bem. Então, o Livro dos Espíritos, na medida em que ele vai sendo estudado, analisado, avaliado, nos fala fundamentalmente do bem, que é o instrumento que vai nos garantir, na medida que nós agimos e trabalhamos em cima do bem, que vai nos garantir a felicidade. E ele vai mais adiante dizendo assim, que depois de ler todo o livro, né, ele pôde estruturá-lo da seguinte maneira e como orientar as pessoas. O senhor é homem de estudo e tem aquela boa fé que apenas necessita instruir-se? Leia o livro primeiro sobre a doutrina espírita. Ou seja, leia a parte primeira, que é da revelação dos espíritos. Já temos algum conhecimento, mas precisamos aprofundá-lo. Então vamos estudar Deus, vamos estudar a criação, vamos compreender o universo e vamos então nos enriquecendo. Mas está na classe das criaturas que apenas se ocupam consigo mesmas e que, como se costuma dizer, fazem os seus negócios muito tranquilamente e nada enxergam além dos próprios interesses? Ou seja, és aquela criatura que olha só para a tua necessidade, não olha o que está ao teu lado, não vê a necessidade do outro? Então, leia as leis morais. A desgraça o persegue encarniçadamente e a dúvida o tortura por vezes no seu abraço gelado. Isso ele não está falando para os sofredores? Não está dizendo a você que sofre, a você que se sente infeliz? Então, leia o terceiro livro, Esperanças e Consolações. Ou seja, vejamos a justiça divina. E desta forma ele diz, todos quantos aninham pensamentos nobres no coração e acreditam no bem, leiam o livro da primeira à última página. Leiam o livro da primeira à última página. Todos aqueles que aninham pensamentos nobres no coração e acreditam no bem. Ou seja, vamos nos alimentar com essas mensagens para que nós possamos dar os nossos passos como colaboradores de Deus. Deus não vai sair dos seus cuidados. Ele ajuda o homem através do próprio homem. E dessa forma, Kardec, né, recebe várias comunicações, várias cartas. Sabemos aquele caso de alguém que ia tentar suicidar-se e que encontra lá no parapeito da ponte, quando ele ia se lançar no Sena, a sua mão bate, um livro cai e ele lê, este livro salvou a minha vida, poderá salvar a tua também. E vai ler aquele livro. Era um homem que trabalhava em gráfica, fazia todo um processo de renovação dos livros, e ele então leva e vai ler. E mais tarde entrega a Kardec o seu livro encadernado, com letras douradas, e onde ele diz a Kardec, este livro também me ajudou. Venho trazê-lo ao senhor com esta nova apresentação. E ao abrir a capa do livro, Kardec encontra, aposto à observação primeira, este livro salvou a minha vida, também escrito por ele, e a minha também. Então, estas criaturas que puderam encontrar, e outras tantas, vão trazer o seu testemunho. E aqui está uma palavra de uma pessoa simples. Simples. Ele era uma criatura que diz assim, eu não tenho, sou um homem simples, um homem do povo, um homem que não tive muita escolaridade, mas estudou o livro dos Espíritos, leu o livro dos Espíritos. E ele vai dizer assim para Kardec, sou um simples filho do povo, que se criou numa posição insignificante pelo trabalho, mas a quem falta instrução, pois fui obrigado a trabalhar desde menino. Entretanto, sempre amei a Deus,
sempre amei a Deus. E ele diz assim: por mim confesso que me sinto mais forte e mais encorajado para suportar as penas e os aborrecimentos ligados à minha pobre existência. Ele se sentiu mais fortalecido. E então ele encerra a sua cartinha dizendo assim para Kardec: o Senhor levantou a bandeira e nossa obrigação é segui-lo. Esta é uma palavra de uma pessoa dada em 5 de julho de 1857. Senhor Kardec, o Senhor levantou a bandeira e nossa obrigação é segui-lo. 2013. Estamos no século XXI. Nos dizemos espíritas, digamos assim. Envergamos, não é, uma roupagem e nos apresentamos para o trabalho, mas até que ponto nós estamos seguindo o mestre Kardec? Até que ponto nós estamos fazendo com que a doutrina ela realmente possa, na sua vivência, trazer as almas sofridas com as quais caminhamos ao longo da vida? Será que a gente consegue também, com a nossa palavra, com a nossa ação, com o nosso exemplo, dar estímulos a tantas criaturas sofridas? Àquela mãe cujo filho, não é, desencarna de forma violenta, difícil. Se não desencarna deixando o corpo de carne do lado de cá, mas morre para a sociedade envolvido com as drogas, envolvido em vidas tão difíceis, que tipo de amparo nós estamos levando para essas almas? Que tipo de mensagem nós estamos levando para essas almas? Será que nós estamos realmente exercitando com a nossa palavra, com o nosso pensamento, com a nossa ação, estamos fazendo exercício da vivência espírita? Porque hoje em dia é de bom tom se dizer espírita, né? Há momentos em que as pessoas se apresentam como espíritas, mas não têm a menor ideia do que significa ser espírita. Ser espírita não dá status. Ser espírita significa trabalhar. É trabalhar muito. Trabalhar no sentido de tornar-se alguém útil dentro deste mundo que nós vivemos. É realmente mostrar o quanto em nós aquela palavra trazida há 3.000 anos atrás, não é? Com a presença do Cristo, o que aquela palavra fez conosco. E nos dizermos espíritas é efetivamente mostrar a transformação que, como espíritos, nós já conseguimos alcançar. Isto é seguir Kardec. Isto é atentar para a bandeira que está nos convocando a continuarmos a nossa jornada, seguir avante. E nesse instante, né, quando nós revivemos, eu digo assim, até pensar Kardec, pensar em Livro dos Espíritos, eu acredito que seja reviver momentos que talvez já tenhamos passado com ele. E André Luiz nos trouxe, nas mensagens que nós utilizamos também para as comemorações na Casa de Leon Denis, extraído do livro Sol nas Almas, ele disse assim para a gente em torno da leitura espírita: conquanto o espiritismo tenha surgido da palavra dos próprios espíritos, luminares da evolução e do aprimoramento da humanidade, não será lícito esquecer o trabalho paciente e valioso daqueles espíritos outros, denodados pioneiros do progresso e da felicidade dos homens reencarnados na Terra para a elevada missão de fixar-lhes os ensinamentos. Kardec é um deles. Bezerra de Menezes também é um deles. Eurípides Barçanufo também é um desses espíritos. Então nos diz André Luiz:
Honremos o livro dos Espíritos nas letras mediúnicas que desdobram os primores da codificação à luz do Evangelho, mas reverenciemos também os livros dos espíritas valorosos e sinceros que são na terra abnegados apóstolos do Senhor. Então, meus irmãos, para finalizar aqui o nosso pensar, eu os convido, né, a que nos integremos esta grande falange daqueles que vamos escrever também o nosso livro, mas escrever com aquilo que representa a nossa ação na prática do bem. E que essa escrita, um dia, né, no mundo espiritual, fale se formos efetivamente úteis e se efetivamente podemos agora integrar no mundo espiritual a falange dos espíritos espíritas, que aí estão continuando a tarefa, nos dizendo: caminhemos todos nós para tornar este mundo um mundo efetivamente regenerado, um mundo novo, um mundo onde a felicidade já vai poder ser vivida de alguma forma, mesmo que ainda a gente ainda sinta uma dorzinha aqui e acolá, né? Porque afinal de contas o corpo vai envelhecendo, mas estaremos trabalhando para que o reino de Deus esteja presente, não como uma coisa material, mas ele esteja em nossos corações, porque estaremos ligados ao Pai e a Jesus. Que eles nos abençoe hoje e sempre.